Trump nega envio de carta para Pablo Marçal. Gustavo Lima faz nova propaganda de bet. Vem aí a CPI do jogo do Tigrinho. Elon Musk pede pinico a Alexandre de Moraes. E Bolsonaro rompe mais uma vez com Ronaldo Caiado. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Fica até o final porque tem mais notícias além dessa. A assessoria de Donald Trump negou que tenha enviado carta de solidariedade a Pablo Marçal após ele levar a cadeirada do Datena. Essa informação mentirosa foi dita pelo próprio Pablo Marçal no último debate. Só sabe mentir esse. E numa nova afronta à justiça brasileira, o embaixador das trevas divulgou os shows que ele fará este final de semana aqui no Brasil usando uma camiseta, fazendo uma clara propaganda a uma nova empresa de apostas virtuais. Isso é a pura certeza da impunidade e a desqualificação total da justiça brasileira. A Irmandade que ele faz parte tem nomes muito grandes dentro do Poder Judiciário, jamais vai para prisão. E o Estado de São Paulo lançou um editorial criticando a presença do ministro do STF, nomeado pelo Bolsonaro, no iate luxuoso do Gustavo Lima, lá na Grécia, e a passagem no jatinho caríssimo de um dos donos das empresas de bet, no qual o ministro levou carona de ida e de volta. Lembrando que o empresário de bet que deu a carona ao ministro não é nenhum dos dois empresários envolvidos na operação que prendeu a Deolane e que iria prender o Gustavo. E o ministro alegou que não tinha como saber que numa festa de tantos convidados iria ter lá pessoas investigadas pela justiça. O ministro, mas só em tu aceitar uma carona de um jatinho particular de um empresário de apostas virtuais que ganha fortunas tirando o dinheiro dos pobres, já diz muitas coisas, muita coisa. E vem aí a CPI do Tigrinho, a leoa, a tigresa, senadora Soraya Tronic já coletou a quantidade mínimas de abertura de CPI no Senado e nos próximos dias o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fará a abertura desta CPI. O que vai ter de empresário e de influencer com medo, melando as calças por conta dessa CPI, ó, não tá. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que vai tratar a regulamentação das bets igual à regulamentação dos cigarros, ou seja, como um vício, sem direito à propaganda, a marketing, e sem e vai cancelar o uso de cartão de crédito nessas plataformas. E o Banco Central irá acompanhar o CPF dos usuários dessas apostas. E o usuário que o Banco Central verificar, diagnosticar que ele está ultrapassando os seus limites de excesso de uso, ele será acompanhado. Será considerado como um problema de saúde, como uma dependência. E depois de ter cumprido todas as determinações da justiça brasileira, o valentão Elon Musk pediu ao STF o retorno de sua plataforma aqui no Brasil. Bloqueou os perfis dos bolsonaristas, pagou todas as multas, abriu escritório e representação física aqui no Brasil. Eita, que um homem valente como esse, é assim que o mundo precisa, é esse que o mundo precisa. E atenção, o STF já está em mãos de relatórios da PF e da Anatel de todos os usuários que acessaram o X após o bloqueio. Preparem os bolsos bolsonaristas, que a multa é de R$50 mil por dia. E o Bolsonaro chamou o Ronaldo Caiado, um governador bolsonarista, de covarde. Diz que ele não representa a direita de verdade e que ele traiu o Bolsonaro na época da pandemia. Não sei por quê. Tu tá chamando ele de covarde, mas dia desse atrás ele tava no palanque contigo, lá na Paulista. Daí é tudo medo por saber que o Bolsonaro hoje não tem mais o capital político que ele tinha. E o ministro da STF, Barroso, ironizou o Bolsonaro numa palestra, numa reunião que ele estava tendo sobre segurança cibernética, e ele falou que as urnas eram infraudável e inhackeável, numa alusão aos termos de imbrochável e incomível que o Bolsonaro costuma usar. E a PGR manifestou-se favorável à continuidade do processo contra o Sérgio Moro, no qual ele virou réu, por fazer piada
com o ministro Gilmar Mendes, alegando através da sua piada que ele venderia sentença. E a Carla Zambelli, que está sendo investigada pelo STF a invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, disse para o STF que precisou se internar e por isso não compareceu à audiência de instrução onde os depoimentos dos investigados estão sendo colhidos sobre esse referido processo. Mas é assim, todo bolsonarista, quando o bicho pega, ele adoece e se integra. Enquanto o governo Lula não regulariza os jogos virtuais, a Erika Hilton, diante da gravidade do grande número de brasileiros beneficiários do Bolsa Família que estão gastando o seu benefício para perder dinheiro nessas bets, ela pediu ao Ministério Público Federal que proíba todos os jogos de caça-níqueis digitais, como o jogo do Tigrinho, o jogo do Cavalinho e etc. Está corretíssima, futura presidenta do Brasil. Vocês sabem que a guerra de Israel no Líbano já matou 2 adolescentes brasileiros e diante de tamanha gravidade o governo Lula está negociando com a Rússia, que possui base aérea tanto no Líbano quanto na Síria, o resgate de todos os brasileiros que estão em território libanês que queiram voltar para o Brasil. O governo terrorista de Benjamin Netanyahu não atendeu aos pedidos e sugestões dos Estados Unidos e da França para dar um cessar-fogo de 17 dias nesse conflito no Líbano. O fato é que o Benjamin Netanyahu não se conformou apenas com a guerra em Gaza, onde matou mais de 40 mil pessoas inocentes, agora está com uma nova guerra no Líbano, onde está atacando também só pessoas inocentes, incluindo crianças e adolescentes, mulheres e idosos. Ele precisa manter Israel em guerra para poder se manter no poder, porque se acabar a guerra, ele é destituído do poder e vai responder na justiça pelas 5 acusações de corrupção que ele tem, que poderá levá-lo à cadeia. O ataque de Israel ao Líbano por via terrestre já está tudo certo e pode acontecer a qualquer momento. Enquanto isso, os Estados Unidos e demais países integrantes da ONU permanecem vendendo armas para Israel e principalmente os Estados Unidos mandando dinheiro para Israel. E o presidente Lula rebateu o fantoche dos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, que discordou da proposta de paz feita pela China e pelo Brasil na guerra da Ucrânia, e disse o Lula que se o Zelensky fosse de fato esperto, diria que a solução para a guerra seria uma solução diplomática e não uma solução militar. O governo Lula está formatando um projeto de lei que poderá levar até 18 anos de prisão pessoas que colocarem fogo de maneira intencional e dolosa na natureza brasileira. Assim que o projeto for para o Congresso, eu trago mais detalhes para vocês. E vamos de boas notícias. A Microsoft anunciou o investimento de 14,7 bilhões em inteligência artificial só aqui no Brasil. A Microsoft pretende treinar, capacitar 5 milhões de pessoas no Brasil para trabalhar com inteligência artificial. Se você ainda não conhece a inteligência artificial da Microsoft, chamado Copilot, que significa copiloto, vá no seu computador que tem o Windows ou baixe o aplicativo do seu celular, porque é maravilhosa a inteligência artificial da Microsoft. E gratuita. E mais uma notícia boa, em 2 meses do programa Voa Brasil foram vendidas mais de 10 mil passagens, cujo o valor do trecho equivale a R$200 apenas. E enquanto o Brasil só cresce, principalmente com o crescimento do PIB, e queda na taxa de desemprego, na Argentina os nossos irmãos já estão com a taxa de pobreza altíssima. Só para você ter ideia, a linha da pobreza nesse primeiro semestre da Argentina já atingiu 15,7 milhões. Em valor percentual representa quase 53% da população da Argentina da pobreza. E diziam que era o Brasil do governo Lula que iria virar uma Venezuela. Aí tá aí, o governo neoliberal que faz de tudo para zerar o déficit fiscal e tem conseguido zerar o déficit fiscal à custa da pobreza da sua população. E adivinha quem foi o presidente eleito pelo segundo mês consecutivo como o melhor presidente da América Latina?
O nosso bom velhinho, claro. E quem teve a maior queda na sua aprovação? O Javier Milei. Para concluir, o Silas Malafaia está devendo o pagamento de indenização a Marcelo Freixo no valor de R$280 mil, num processo que ele foi condenado em 2016 por falar a fake news de que o Marcelo Freixo, caso ganhasse as eleições no Rio de Janeiro, onde o Crivella ganhou, ele iria distribuir cartilhas eróticas nas escolas. O Silas Malafaia ainda não pagou essa indenização e hoje a Justiça, o STJ, multou ele em 2% em cima do valor de R$280 mil. Agora, além de pagar a indenização, ainda terá que pagar a multa à Justiça. Pablo Marçal ataca Bolsonaro e Ricardo Nunes, mas não tem coragem de atacar a mim. Afinal, bandido tem medo da polícia. Essas foram as palavras do vice do Ricardo Nunes, o policial militar bolsonarista indicado pelo Bolsonaro para compor a chave à Prefeitura de São Paulo. Esse Pablo Marçal é uma tragédia ambulante, ao ponto de fazer com que eu concorde com um bolsonarista. Pode um negócio desse? Essa resposta do vice do Nunes é uma resposta aos ataques que o Pablo Marçal fez essa semana ao Bolsonaro e ao Tarcísio. Olha o que ele falou pro Bolsonaro. Bolsonaro, você podia tomar um jeito e não virar as costas para o povo. Você não poderia fazer isso com a gente defendeu você. E você até de conversa com o Datena estava nessa semana. Não faz sentido fazer um negócio desse. E aqui o que ele falou pro Tarcísio. Governador Tarcísio, você é um cara correto. Como que você está se curvando para um cara que está na máfia das creches e com todo o vínculo com o PCC? Falar em propaganda é fácil, quero ver me peitar pessoalmente. Todas essas críticas do Pablo Marçal é devido ao posicionamento, o mínimo aceitável, do Tarcísio e do partido do Bolsonaro, diante do absurdo que o sócio dele fez com o marqueteiro do Ricardo Nunes. Inclusive o cara teve deslocamento de retina por conta dessa agressão. E o pastor José Wellington Bezerra, da Assembleia de Deus do Ministério Belém, veio a público desmentir o Pablo Marçal, que esteve em sua igreja e que tirou fotos e gravou vídeos com alguns dos seus pastores. Na postagem, o Pablo Marçal dizia que a igreja estava do lado dele e o pastor negou. Lembrando que essa mesma igreja tinha recebido alguns dias atrás o Ricardo Nunes e declarado apoio ao Ricardo Nunes. E disse que o simples fato do Pablo Marçal tirar fotos e gravar vídeos com alguns pastores da igreja que declararam apoio a ele não significa que a igreja em si esteja o apoiando. E negou que esteja o apoiando. E o Silas Malafaia desceu a lenha mais uma vez no Pablo Marçal. Abre aspas pro Mala. O soco que o assessor dele deu é programado, é estratégico, não é de graça. Não tinha briga entre eles, não tinha ofensa entre eles. E o cara que deu o soco é especialista em cortes de vídeo para a internet. Tá vendo aí, Pablo Marçal? Tu fazendo eu concordar até com Silas Malafaia. Ele sugeriu que o Pablo Marçal deu um sinal ao assessor após ser expulso do debate para que ele agredisse alguém. Inclusive chamou o Pablo Marçal de psicopata e de desonesto. Então, o Silas Malafaia consegue falar com conhecimento de causa. Ele sim tem lugar de fala para falar mal do Pablo Marçal. Vocês lembram que o Pablo Marçal acusou o Guilherme Boulos de ser usuário de substâncias ilícitas por conta de um processo na justiça de um outro Guilherme Boulos, que ele obviamente sabia que não era o Guilherme Boulos da esquerda? Pois bem, ele está fazendo agora a mesma coisa com os estúdios Flow. Ele disse que o debate do estúdio Flow foi favorável ao Ricardo Nunes porque o Ricardo Nunes tinha pago quase 500 mil reais de verba para o Estúdio Flow. Na verdade, esse contrato, nesse valor, se referia a outra empresa com o mesmo nome de Flow, porém com razão social e CNPJ distinto, que não tem nada a ver com os estúdios Flow. Obviamente ele também sabe disso, porque ele é um cara inteligente, né? Mas ele faz tudo de propósito. E olha aqui o agregador de pesquisa mostrando o crescimento do Guilherme Boulos. O agregador de pesquisa é uma ferramenta que calcula o resultado de todas as pesquisas e mostra o crescimento. Essa linha amarela é o Guilherme Boulos, que hoje está com 26% das intenções de votos, ou seja, houve um crescimento. A linha cinza é o Ricardo Nunes, que houve uma queda e hoje está com 22% das intenções de votos. E a verde é o Pablo Marçal, que também houve uma queda e está com apenas 20% das intenções de voto. Meu amigo, vai dar PT em São Paulo. Por mais que o Boulos não seja do Partido dos Trabalhadores, mas é apoiado pelo presidente Lula, então vai dar PT. E aqui em Fortaleza também. Aqui em Fortaleza está empatado o Raspa Caneco com o candidato do PT. Ou seja, o segundo turno aqui em Fortaleza será Bolsonaro versus Lula. E aqui, meu amigo, no Nordeste, Lula domina.